Bom, nós não escolhemos fazer este texto. Isto foi um desafio que o Centro Cultural de Belém nos lançou a mim e ao João. Portanto, nós não. Ou seja, não é uma escolha nossa. Depois, Mas é uma boa escolha deles. mas foi uma boa escolha deles, exatamente, portanto depois começámos a mergulhar ali no texto e percebemos que realmente era um texto com muito trabalho e com muitas decisões a tomar, que levantava muitas questões, não é? Não, é assim, a Luísa Taveira, a Luísa Luísa Taveira, Taveira. que estava à frente do Centro Cultural de Belém, tinha esta ideia de a Zerlina tinha sido só encenada aqui há uns anos, há muitos anos. Primeira vez pelo João Perry, depois houve uma versão no Porto, Houve uma versão no no, Porto, foi a a Micaela Micaela Cardoso Cardoso. que fez. E é um texto fundamental. Eles queriam, sei lá, eu lembro-me vagamente, eu não vi a peça que o Perry ensinou com o Nisso Munhoz, mas era boa gente. A versão do Ribeiro da Fonte, os cenários da Manuel Reis. O Manuel Reis fez o primeiro cenário, uma janela enorme que era no Teatro Trindade. E pronto, eu sou amigo do Perry, o Perry deu-me um texto, este livro tinha desaparecido, ninguém sabia onde é que estava, mas era uma ideia do Teatro Camões fazer Teatro Camões do do Centro Cultural de Centro Belém. Cultural de Belém de fazer uma reposição desta peça, que é um texto fundamental, numa altura do pós-guerra em que pela primeira vez um grande escritor, porque isto não é um excerto de um romance. Sim, O faz Hermann parte Broch dos é dos Inocentes, Inocentes. são várias E é histórias. um texto tão forte que começou a ganhar autonomia. Houve muitas encenações pelo mundo fora desse texto, porque é um monólogo fantástico. É um texto em que é uma atriz. E quando me disseram que era a Luísa Cruz, bom, é lindo. Porque eu gosto muito dela, é uma grande atriz, conhecia o trabalho que ela tinha feito na Cornucópia, entrou um bocadinho num filme meu, mas quase nada, duas vezes. E de repente era uma boa companhia. Disseram-me, queres com a Luísa? Eu disse, ok, já. E depois a única coisa que nós fizemos foi pedir ao Cabrita Reis para fazer eles estiveram de acordo com isso, fazer a cenografia, foi ele também que escolheu o vestido dela. Mas fundamental é um texto que é importante hoje, é o direito à palavra. Os criados normalmente não têm palavras, têm olhares. Há filmes maravilhosos em que os criados estão sempre a comentar como uma espécie de reflexo do mundo. E neste caso é a primeira vez que há uma criada toma poder, ou seja, tem memórias, tem Tem uma vida. lógica, tem vida, tem uma lógica de pensamento, é uma crítica feroz, quer dizer, é uma espécie de dizer assim, eu tenho direito a viver, tenho direito a ter esta vida, e não pode. Criado um ser híbrido, não é do povo que renegou, não é da burguesia que está a servir, tem um desejo enorme de ter família, então assume aquele poder a primeira fala de um criado que manda. Sim, acima de tudo, este texto fala também, podemos ver de várias perspectivas. Pode ser uma perspectiva, pronto, histórica e social mesmo, os que não têm voz, não é? Que falam, mas trata-se aqui também de um problema de identidade, pegando naquilo que o João disse. Porque realmente estas pessoas têm casa, mas não é a casa delas. Têm família, mas não é a família delas. Mesmo quando ficam com todos os bens das pessoas que serviram, não passam a ser a senhora ou o senhor da casa. Nunca serão aquilo. Portanto, são, como o João diz, seres híbridos, não deixam de ser seres humanos. Portanto, há um problema aqui de identidade, ou seja, quem são estas pessoas que servem, que têm tudo e no fundo não têm nada de seu. É, assim, é um risco.
O teatro, ao contrário do cinema, não tem rede. Ou seja, no cinema eu posso fazer um plano hoje, fazer outro plano daqui a um mês e num fragmento de segundos juntos. Neste não. Isto é um exercício notável. Todos os meus filmes têm impregnados de teatro, eu sei. Eu gosto de ser, o cinema não é. Inventa a verdade, não é? Mas é mentira, aquilo tudo. Ninguém morre no cinema, ninguém vai para a cama com ninguém no cinema, é tudo montado, não é? É uma ideia de, até a profundidade ilusória. O teatro é um plano único, não é um plano geral, por mais luzes pontuais que eu faço, que escureça de um lado, abra do outro, as pessoas veem em plano geral, veem tudo, escolhem. E não tem rede, é falso, mas é verdade. Ou seja, é muito mais. Enquanto que no cinema é preciso estar sempre a mostrar uma certa distância, dizer não, isto é fingido, não é? Mas quando uma pessoa é séria em relação ao cinema, tem de se mostrar como é que se fabrica. O teatro é direto, não tem rede, não posso repetir. Se a Luísa se enganar uma vez, não vai repetir, só corrigir no dia seguinte. Não se engana. Tem de ser e depois é um monólogo, é fortíssimo. E eu costumo sempre corromper o cinema com o teatro. E neste caso, corrompi o teatro com o cinema. Ou seja, para mim o cinema são luzes e sombras e seres humanos aflitos. Isto é um caso exemplar de um ser humano aflito entre as luzes e as sombras. E portanto tentei fazer luz de cinema, luz pontual, movimentos que parecia. Há uma data de figuras nesta encenação que vem do cinema, como elipses, fusões ao negro, passagens de tempo, que é a coisa mais bonita que há no cinema, é a elipse. Eu não faço nada, não é? É uma mudança do tempo. O tempo do espetáculo nunca é o tempo da vida. Ou é comprimido, ou é acelerado, ou é tornado mais lento, mas nunca é a vida. E nós damos sempre a ideia que aquilo é fingido, é uma encenação, é um ator. Logo à partida, não é? Enquanto no cinema as pessoas acreditam que aquilo são pessoas, não são atores. Não é? Portanto, esta ideia de corromper, eu gosto desta ambiguidade da encenação, que é. O cinema é falso, não é? O teatro, à partida, diz logo que isto é falso, não é? E depois torna-se verdade. Porque o que é preciso é que o que se passa num palco é uma representação. O que se passa na cabeça das pessoas que veem e ouvem é verdade. O que as pessoas sentem, se têm frio, se têm calor, se aborrecidas, se riem, se choram. O que as pessoas, quando estão a assistir, é verdade. O que se passa ali no cinema tem o rei de um ecrã, não é? E as pessoas vão se dar conta que aquilo é vida, não é? O teatro nunca é vida, o cinema nunca é vida. É sempre uma representação, ou mais ou menos, ou ao lado. E, portanto, este conflito entre o modo de fazer e o que se vê é que me interessava, interessa-me. Eu só fiz, antes disso, tinha feito assim uma coisa, uma ópera, fiz uma ópera no São Carlos, mas não fiz teatro, fiz uma vez uma pequena encenação pequenina com a Susana Borges, uma coisa no Tanto Imagem, há muitos anos. E esta ideia de uma pessoa poder tocar no ator, né? Poder dizer assim, e inventar e aceitar as invenções da Luísa, não é? E a Luísa aceitar as minhas maluqueiras. Pronto, isto é uma ideia, é uma partilha de um espaço. O monólogo em si é um desafio. Para mim, eu nunca tinha feito um monólogo, foi a primeira vez. E para mim foi revelador da atriz que eu era, ou do que sou neste momento, porque não há mais ninguém. Há outras coisas, mas não há mais ninguém. Há outras coisas, há luz, há cenário, há o encenador, há muitas outras coisas. Há pessoas também que mexem nisso, mas ali, no palco, só uma pessoa. E isso eu nunca tinha experimentado. E o facto de se estar sozinho, ficamos em xeque connosco próprios. É como se, imagino eu, aqueles retiros de meditações em que as pessoas não podem falar, nem veem ninguém, ou estar na solitária, não há mais ninguém senão eu. E então, há uma coisa que tem de ser feita. Portanto, isso para mim foi revelador, foi como uma medição de quem eu sou nesta profissão agora.
os meus medos, as minhas forças, as minhas inseguranças, as minhas certezas. Umas foram abaixo, outras vieram acima. Nada disso importava senão fazer o espetáculo. Mas tudo isso vem ao de cima. E por isso é que é muito importante para um ator fazer um monólogo. Espero que ele tenha uma visão e uma opção sobre o texto que estamos a trabalhar e que me transmita isso a mim e que depois em conjunto consigamos fazer o produto final. Ou seja, não acredito no ator marionete, não acredito, acho horrível se assim for, porque senão fazem com bonecos. As pessoas têm pensamentos, têm ideias, têm experiências e que inevitavelmente trazem para o seu trabalho. É como dizer a um pintor, pinte isto, mas como se não fosse você. Não é possível. Oh, João Botelho, podes fazer agora o próximo filme como se não fosses tu? Pronto. É sempre um ponto de vista. Portanto, o que eu quero é acertar os pontos de vista. Exatamente. O que eu quero é que mas eu tenho de sentir da parte, e é bom quando se sente da parte do encenador, assim, não, isto é isto, eu gostava que fosse isto é o que eu acho. O que não aconteceu 100% connosco, porque não fomos nós que escolhemos o texto, não fomos nós que dissemos um ao outro, epá, isto é tão bom, vamos lá fazer isto. Portanto, foi também ao mesmo tempo, para um e para o outro, uma descoberta ao mesmo tempo do texto e da razão para o fazer. E é uma coisa maravilhosa que é darem-te um tema, darem-te um texto, mas dizer assim, façam o que quiserem. Ou seja, é maravilhoso isso. Ou seja, uma encenação desta peça com outro ator é completamente diferente. Com outro encenador. Com outro encenador é completamente diferente. Ou seja, é sempre um ponto de vista, uma ideia. Dizer, mas ter essa liberdade para fazer. Liberdade para fazer, podem fazer assim. Podem fazer o que quiserem. É um voto de confiança que nos deram, realmente. Sei lá, é claro, desde que me os encomendem eu vou atrás. Ópera. Ópera, quem me dera fazer outra. Na ópera, eu gosto muito de ópera porque o fingimento é muito maior ainda. E as pessoas não a partir. Pode ter uma senhora de 100 quilos com 60 anos a fazer uma adolescente, cantar bem, representar bem, vais às lágrimas. O teatro também. Mas o teatro ainda tem assim um lado de. Ver, é uma parte, mas tem a ver com isso, com essa ideia do fingimento se tornar verdade. Enquanto que os espetáculos as pessoas acreditam, saltam para dentro do ecrã, tomam partido pelos personagens. Aqui não é, aqui é. Pensem, ouçam, vejam, ouçam, vejam e desfrutem. A ideia é essa. É quase como se estivesse a ler um livro. Não é? Mas com a liberdade de poder escolher os olhos, os ouvidos. Uma pessoa pode escolher fechar os olhos, pode escolher, sei lá, só ouvir, não ver, pode ser. Mas quando se vê e ouve ao mesmo tempo e que ele se acerta, é sublime. É isto. Sei lá, mas acho que tem uma dignidade maior neste momento. Eu acho que é um grande desenvolvimento. Os atores cresceram e há uma coisa engraçada que é não se come, não se bebe, não se desligam-se os telemóveis. Há uma delicadeza em relação ao espetáculo que no cinema já não tem. Não há uma sala talvez de arte e ensaio em Lisboa, duas, é o ideal e às vezes o Nimas normalmente faz retrospectivas, e no Porto há outra que é no Teatro da Trindade, não há mais nada, é o Cine Teatro da Trindade. Portanto, acabou aquela história da celebração, da missa. Eu sou do tempo da missa no cinema. As pessoas calavam-se, viam um filme, gostavam, não gostavam, não interessa, mas havia uma coisa coletiva. Hoje não, hoje a relação das crianças, 90% das pessoas que vão ao cinema hoje são miúdos até aos 17, 18 anos. Isto é verdade no mundo inteiro. Por isso que os adultos passaram a ver televisão, que os argumentos bons estão na televisão, estão os atores, os escritores, etc. Porque a sala de cinema foi ocupado pela comida e pela bebida. Um bilhete dá 2 euros ao exibidor, dá 3 ao
Não, dois ao distribuidor, três ao exibidor, um ao produtor, mas a pipoca e a Coca-Cola dão 9€. E portanto eles começaram a fazer filmes infantil-juvenis que herdaram os adultos das salas. Só há 10% de adultos muito que vão ao cinema. E portanto o que se vê hoje são espetáculos. O entretenimento ganhou só por divertimento. E antes havia pensamento e divertimento e portanto não há uma seriedade que havia no cinema. Ou seja, e no teatro, neste momento, se repararem, as salas estão cheias. Nós quando fizemos isto no CCB, pronto, foi uma semana, a sala era um black box, mas esteve sempre esgotado. E agora até tem muita gente a ir ao teatro aberto. Ou seja, há um respeito pelo teatro que não havia. Se bem que de vez em quando ainda há o, Sim, ainda há o telemóvel, chato pronto, isso. aqui chato. Mas em relação. Mas há muito menos que no cinema. Os miúdos, a relação deles, já nem Sim, olham para o ecrã, olham para o iPhone. Sim. Estão a olhar para Mas nos próprios concertos fazem assim, já só fazem assim, já não veem nada em direto. Deixou de haver aquela a visão e a audição pura. Estamos ali para ver e ouvir. Assim não dá lições de nada, não sei de cinema. O teatro não dá lições de nada, não sei de teatro. Mesmo quando se trata de casos de luta de classe pura e dura, para além de uma personalidade incrível, um desejo assumido. E é uma coisa maravilhosa porque, enquanto que na burguesia há fingimentos, há hipocrisia, aliás, o discurso dela é sobre isso, o desejo numa pessoa que vem do povo não tem mentira. É o físico dela, é o desejo dela, é o corpo dela, ali está. Enquanto nos outros as pessoas fazem porcaria, mas escondem. A Zé Arlina diz mentirosos por finura, mentirosos por incapacidade, por fingimento. Mas em relação ao teatro, há uma coisa que me desgosta muito. E que havia e que agora já não há, é o tempo para se trabalhar as coisas. É o tempo, porque no fundo fazer teatro, eu vou roubar esta frase ao Luís Miguel Sintra, é um pretexto para as pessoas se conhecerem. E era assim que eu trabalhava e sempre trabalhei, e agora desde há uns anos para cá que não pode ser. É como se, já não tens direito a juntar 4 ou 5 ou 10 pessoas, falarmos durante 2 meses ou 1 mês e meio sobre aquilo e depois estarmos 2 meses em cena com aquilo que nós pensámos. Não há. Como é que se vive? Como é que se adapta? Como é que as pessoas se adaptam agora? O que é o teatro hoje? É tudo feito à pressa? É tudo porque tem de ser? Porque senão não é rentável? Mas a arte tem de ser rentável? Mas o que é isto? Mas o que é isto? É negócio, tudo é negócio. Então a nossa vida, a nossa própria vida, então também é um negócio, não é? Portanto, isso é uma coisa que eu habituo-me e já estou a trabalhar com encenadores novos, mas fico com tanta pena de não ter tido mais, 2, 3 semanas para estarmos ali e para realmente nos conhecermos, porque quando as pessoas se conhecem a fazer uma coisa e o pretexto é essa coisa depois é um produto lindo, porque é o crescimento daquele momento da vida daquelas pessoas a fazer uma coisa. E isso é que é o espetáculo. E tenho muita pena que assim seja, que sejamos reduzidos, que a arte seja reduzida à economia ou uma coisa que é rentável ou que não é rentável. Tem toda a razão. Muito obrigado a ambos. Obrigada a nós. Obrigada e bom trabalho.